Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para nossa última aula de progressões aritméticas. Então, caso tu esteja gostando dessa playlist, desses vídeos em relação a esse assunto, deixa o teu like que vai me ajudar muito a poder ficar mais visível para outras pessoas e poder ajudar mais pessoas. E bom, e caso tu não seja inscrito no canal, se está gostando dos nossos vídeos, por favor, se inscreva que vai ajudar muito a gente a cumprir a meta dos 500 inscritos até o fim do ano, tá bom? Então, vamos lá. O último assunto que a gente vai ver em relação às progressões aritméticas vai ser a soma dos termos que estão presentes nessa progressão. Então, antes da gente iniciar propriamente esse assunto, eu vou te contar uma história. Da onde que saiu essa fórmula que a gente vai ver que tem uma fórmula que define a soma de qualquer quantidade de termos de uma PA. Então, lá por volta de 1785, numa sala de aula, tinha um professor que não estava mais aguentando muito bem os seus alunos. Então ele quis dar uma tarefa para manter eles ocupados por um bom tempo para ele poder fazer o que ele queria fazer. Então ele pensou, o que eu posso fazer para essa gurizada aí ficar na deles e não me incomodar para eu poder corrigir as minhas provas e fazer minhas coisas? Já sei. Vou mandar eles somarem todos os números de 1 a 100. E aí, né, vai ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4. Alguns no meio do caminho vão se confundir, vão ter que começar tudo de novo. Outros não vão conseguir muito bem, mas vão ter que ficar tentando. Então, vou mandar eles fazer isso. Ele mandou. Só que mal sabia ele que lá na sala de aula dele tinha um aluno, Carl Friedrich Gauss, depois mais conhecido pela gente como Gauss, que se tornou um dos grandes matemáticos da nossa época agora, mais moderna, né? Então, o que aconteceu? Gauss já era muito inteligente naquela época e em menos de 1 minuto, 2, resolveu o problema da soma dos números de 1 a 100. Ele levou menos de 2 minutos e achou que a resposta era 5.050. O professor ficou assustado, achou que era mentira, fez as contas e concluiu, somou 1 por 1 e concluiu que era realmente 5.050. Aí a pergunta fica, como que ele conseguiu fazer isso tão rápido, né? Quem é esse aluno? Eu já dei a resposta, mas como é que ele conseguiu fazer isso tão rápido? Olha aqui comigo. O que o Gauss fez? Ele pegou, falando em Gauss, esse é o Gauss, aqui é onde ele está enterrado, tá? O memorial dele. Aí dando um zoom aqui a gente consegue ver que esse aqui era o senhor, o Gauss, o dono de toda a façanha. O que o Gauss fez? Ele percebeu que se ele somar os extremos aqui, ó, por exemplo, o 1, quem é o extremo dele? É o 100. 1 mais 100, 101. Quem é o extremo do 2? 99. 99 mais 2, 101. Quem é o extremo do 3? 98. 98 mais 3, 101. Quem é o extremo do 4? 97. 4 mais 97, 101. E ele foi fazendo isso até que no final ele já chegou na metade. 50 mais 51, 101. Então o que ele viu? Ele viu que esse 101 se repete 50 vezes. Então ele só multiplicou 100 vezes 101 vezes 50, 5.050. E ele achou a resposta. Então, o que propriamente o Gauss fez? Eu vou te mostrar aqui. Então, imagina, a gente tem um número assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o 100. A ideia do Gauss foi essa, ó. Soma esses dois, 101. Soma aqui os dois, 101. E assim por diante. Só que concorda comigo que aqui nisso tu vai limitar teu problema até a metade, né? Até a metade, né? Tu vai precisar contar até, se tem 100 termos, tu vai contar 50, né? Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer, ó, 6 mais 1, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 2, 7. Concorda comigo que agora eu tenho que fazer, ó, 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4. Aqui eu tinha 6 termos. Agora eu só tenho 3, ó. 7, 7 e 7. Então eu tenho que fazer 3 vezes 7, que é 21. Então concorda comigo que eu vi até a metade.
Então, a fórmula que o Gauss chega, ele diz que ele tem que pegar o primeiro extremo, somar ao último e multiplicar pela metade dos termos que existiam lá no início. Ó. Se aqui eu tinha 6, multiplico por 2. Se aqui eu tinha 6, multiplico pela metade, que é 3. Então, a fórmula da soma dos extremos de uma PA, a fórmula da soma dos números totais de termos de uma PA, é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Essa é a explicação. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, aqui tá para vocês a fórmula. Ó. Então, graças à sacada do Gauss, a gente sabe que a soma dos finitos termos de uma PA vai ser sempre o primeiro mais o último vezes o número total de termos dividido por 2. Se a gente aplicar o que o Gauss fez, ó, 1 mais 100, 101. 100 dividido por 2, 50. 101 vezes 50, 5.050. Dá certo, tá bom? Então, olha a sacada que o cara teve, né? Bah, muito legal. Então, para a gente entender como funciona esse tipo de problema, vamos resolver esses 4 exercícios aqui. Daí não vamos ficar com dúvidas em como a gente usa, tá? Lembrando que na lista de exercícios vai ter alguns até mais fáceis. Aqui eu trago para vocês exercícios um pouquinho mais elaborados, que a gente trabalha um pouco mais de tudo que a gente já viu da matéria, certo? Vamos lá então. Então, resolvendo aqui, o primeiro diz o seguinte: calcule a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Então, a nossa PA é o quê? 2, 6 e assim por diante. A gente quer, lembrando da fórmula, eu vou deixar escrita aqui, ó, para tu não te esquecer, ó, SN A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Então, nesse problema, a gente quer o S50, os 50 termos. Então, a gente vai precisar A1, A50 vezes 50 divididos por 2. O A1 eu tenho, 50 é um número, 2 é um número, eu preciso do A50. Como que a gente calcula o A50? A gente calcula o A50 usando a fórmula do termo geral. Vamos lá, A50 vai ser A1 mais 50 menos 1 vezes a razão. A razão a gente consegue descobrir, né? Porque eu tenho aqui, ó, razão vai ser 6 menos 2, que é 4. Então, A50 vai ser o A1, que é 2, mais 49 vezes 4. Se a gente for fazer 49 vezes 4, isso dá 196. Mais 2, 198. Então, o A50, 198. Tá bom? Vamos achar aqui agora a soma dos 50 termos dessa PA. A1 mais A50 vezes os 50 termos divididos por 2. 198 mais 2, 200. 200 vezes 50, 10.000. 10.000 dividido por 2, 5.000. Então, a soma dos 50 termos dessa PA é 5.000. Tá bom? Eu vou apagar para fazer o outro exercício agora. No segundo exercício, é um exercício que a gente não precisa propriamente... O que ele nos interessa, ele não quer saber a soma, ele quer saber qual é a razão dessa PA. Mas ele não deu a PA para nós, ele só deu a informação aqui, ó. A soma dos 10 termos da PA é 200. Então a gente já sabe que a soma dos 10 termos dessa PA é 200. E que o primeiro termo da PA é 2. E ele quer saber a razão. Usando a fórmula da soma dos termos, a gente vai ter o quê? Ó? S10 é igual ao A1 mais o A10 vezes o número de termos que a gente já sabe que é 10 dividido... Opa! Dividido não é tanto. Divididos por 2. Então isso aqui vai ficar o quê? Ó? 200 igual 2. Vamos fazer um chuveirox maroto aqui já. 10 dividido por 2 é 5. Então vai ficar 2 mais a 10 vezes 5. Que eu fiz 10 dividido por 2. Então, aqui a gente acha, ó, 200 divididos por 5 é igual a 10 mais 2. Então, 200 divididos por 5, a gente sabe que é 40. Vai ficar 40 menos 2 igual a 10. Então, a gente conclui que o A10
é igual a 38. Então a gente já sabe o A10. Agora com essa informação, a gente termina o nosso problema, porque a gente usa a fórmula do termo geral. A10 é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão. E aí a gente descobre a razão. O A10 a gente já sabe que é 38. O A1 a gente já sabe que é 2. 10 menos 1, 9R. Aqui vai ter 36 igual a 9R. Então a razão vai ser 36 dividido por 9. E 36 dividido por 9 é 4. Então, razão igual a 4. Vou resolver exercício 3 contigo agora. Nesse terceiro exercício, ele diz o seguinte, ó, o oitavo termo de uma PA é 89. Então, A8 é igual a 89. E a sua razão vale 11. Determine a soma dos seus termos. Ele quer saber a nossa soma. 8 é o que a gente quer descobrir. Certo? Então, vamos olhar aqui a fórmula da soma dos termos. Vamos guardar essas informações. Então, S8 vai ser igual ao quê? A1 mais A8 vezes 8 divididos por 2. A gente tem quanto que vale o A8, a gente tem quanto que vale o 8 dividido por 2, mas a gente não tem quanto vale o A1. Como que a gente vai descobrir o A1? Pela fórmula do termo geral. Deixa eu botar aqui do lado, ó. A8 igual a 1 mais 8 menos 1 vezes a razão. Então, o A8 a gente sabe que é 89, A1, 8 menos 1, 7, a razão é 11. Então, fica 89 igual a 1 mais 77, A1, 89 menos 77, e 89 menos 77 é igual a 12. Então, o A1 é 12. Agora a gente tem todas as informações para achar a soma dos 8 termos. Então, isso aqui vai ficar igual a 12 mais 89 vezes 8 dividido por 2. Se a gente for fazer 12 mais 89, isso aí vai dar 101. 101 vezes 8 dividido por 2, então, vezes 8 e dividido por 2 dá 404. Tá certo? Então, a soma de todos esses termos é 404. No exercício 4, diz ali, ó, em uma PA, sabe-se que a soma do terceiro, o A3 mais o A6, é 164. Calcule a soma dos seus 8 primeiros termos. Então vamos lá, a gente tem uma PA dessa seguinte maneira, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. O que que acontece? Eu sei que se eu somar, vou até mudar a cor aqui da caneta para te ajudar a enxergar, ó, A3 mais o A6, certo? Então o que que aconteceu? Ó? A quantas, ó, ele está a uma raiz mais uma raiz. Ele está a 2 raízes de distância do extremo e o A3 ele está a 2 raízes de distância do extremo. Lembra quando a gente viu aquela aula sobre termos equidistantes? Acho que é umas 2 aulas atrás. Dizia o seguinte, se essa soma aqui, ó, A3 mais A6 é igual a 164, a soma desses termos equidistante aos extremos é igual. Então eu sei que o A1 mais o A8 também é 164, pela definição de que a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes a eles. E tanto o A3 quanto o A6 estão a 2 raízes de distância do A1 e do A8. Então, pela fórmula do termo geral, soma dos 8 termos, a gente vai escrever ela como A1 mais A8 vezes 8 dividido por 2. Só que A1 mais A8 a gente já sabe que é 164 pela definição. Vezes 8 dividido por 2. Então, 164 vezes 8 é igual a 1.312 divididos por 2. Isso aí vai dar 656. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tu tiver, bota aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!